A Natália Paz está ao vivo com a gente, direto de Brasília, para falarmos um pouco mais dessa polêmica assim, envolvendo a decisão do Edson Fachin, Ana, que acabou beneficiando o ex-presidente Lula, anulando as condenações todas do ex-presidente. Então, e já havia uma expectativa de que a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, entrasse com um recurso dessa decisão. E isso aconteceu hoje. A Natália Paz agora vai explicar, a partir disso, né, o que acontece com esse processo, hein, Natália? Boa tarde para você. Oi, Pazi. Oi, pessoal. Muito boa tarde para vocês. Uma ótima sexta-feira para todo mundo que está nos acompanhando. Justamente isso. Já estávamos esperando por esse recurso. A Procuradoria-Geral da República apresentou, então, ele, agora há pouco, contra essa decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que anulou as condenações do ex-presidente Lula. Em uma nota que foi divulgada, o Ministério Público Federal destaca que entende que a competência da 13ª Vara Federal do Paraná deve ser mantida para processar 4 ações penais em curso contra o ex-presidente. São essas os casos Triplex do Guarujá, Sítio de Atibaia, sede do Instituto Lula e doações ao Instituto Lula. Segundo a PGR, para preservar a estabilidade processual e a segurança jurídica, devem ser mantidas as condenações e continuados os processos. Qual que é o efeito na prática desse recurso da PGR? Como foi uma decisão monocrática do ministro Edson Fachin, uma decisão de ofício, ou seja, uma decisão que ele tomou sem passar pelos demais ministros, agora com esse recurso o caso deve ser levado para julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Só que ainda não tem uma data para que isso aconteça e cabe agora ao ministro Edson Fachin, que é o relator desse caso, liberar o processo para análise dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembrando, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, já indicou que dará agilidade a esse julgamento. Então, quando for marcada essa data, teremos, então, esse julgamento dessa questão das anulações das condenações do ex-presidente Lula, vão ser julgadas em plenário e daí, em plenário, os demais ministros vão votar. Essa decisão pode ser referendada ou pode ser, então, derrubada. Vai depender aí do voto dos demais ministros. A gente aguarda agora essa data que deve ser convocada pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. Bom, Paz, então não tem data, você colocou isso várias vezes aí na sua fala. E eu quero fazer uma pergunta para você na seguinte linha. Você deve ter ouvido falar bastante aí em Brasília que o Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato aí no STF, é quem conhece os processos todos, é quem conhece tecnicamente tudo a respeito da decisão dele. E que dificilmente alguns ministros iriam de forma contrária à decisão do Edson Fachin. Isso ainda se mantém aí em Brasília ou não? Ou já está mudando de figura? O que eu estou querendo te perguntar é o seguinte: qual a possibilidade dos ministros todos, de forma colegiada, acabarem referendando essa decisão do Edson Fachin, Natália? Olha, Joel, por unanimidade é um pouco difícil, mas existe sim a expectativa aqui nos bastidores de que se forme maioria no STF para manter essa decisão do ministro Edson Fachin. Como você disse, ele é relator dessas ações da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ele é o ministro que tem maior conhecimento em relação a esses casos, tanto que tomou essa decisão monocrática sem passar pelo conhecimento, então, pelo crivo dos demais ministros, mas como tivemos esse recurso, é obrigação, então, do Supremo Tribunal Federal analisar isso em plenário. Pelo que a gente tem conhecimento ali do entendimento dos demais ministros, é muito provável que se mantenha que essas anulações das condenações sejam mantidas. Mas, claro, vai depender ainda dessa conversa dele, desse trâmite dele, da discussão com os demais ministros e também do entendimento deles. Lembrando, a gente tem um ministro novo também, né? O ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado, inclusive sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na segunda turma. Nessa semana ele acabou pedindo vista, ou seja, mais tempo para analisar, porque ele disse que ele não tinha ainda conhecimento suficiente para elaborar esse voto dele. Então é um voto também que a gente não tem muita certeza. Ele não é muito favorável à Lava Jato, ele seguiria ali os demais votos, provavelmente de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que também não são tão favoráveis assim à Lava Jato, mas vai depender
depender muito também deste voto dele. Lembrando, a indicação do presidente Jair Bolsonaro. Claro, essa indicação do presidente não quer dizer que Nunes Marques vai seguir o que o presidente determina, né? Tem que ter esse distanciamento entre as coisas. Mas claro que essas conversas acontecem e esse voto dele pode também ser muito decisivo, Joel. O julgamento de suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, ele é até mais importante para o ex-presidente Lula do que esse julgamento próprio que abordamos agora aqui. Esse também não tem data para ser retomado, Natália? Como você colocou, o próprio Nunes aí acabou pedindo vistas, né? Mas não há uma data possível para que esse processo de suspeição do Moro seja retomado aí em Brasília? Ainda não. Em definição, porque, por exemplo, é muito importante a gente destacar, lembrar aqui que esse processo de suspeição, esse habeas corpus que foi impetrado pela defesa do Lula, ele foi impetrado em novembro de 2018. Esse julgamento, então, da suspeição começou ainda em novembro de 2018. Na época, Gilmar Mendes pediu vista, ou seja, esse mais tempo para analisar. Ele segurou esse voto dele, que a gente teve nesta terça-feira passada, desde 2018. Então, a gente não tem como fazer uma previsão de quando Nunes Marques vai querer fazer esse voto dele. Pode ser um dia, uma semana ou até mesmo 1 ano, 2 anos. Tudo depende dele, não tem um prazo de validade, não tem como pressionar ele para ele fazer esse voto dele. Mas, claro, é o voto mais importante também, porque pode ter uma virada de jogo muito importante nessa questão da suspeição. Lembrando que essa suspeição é para dizer se Sérgio Moro agiu com parcialidade ou não quando julgou Lula nesse caso do triplex do Guarujá. Caso a segunda turma, que possui 5 ministros, forme maioria, entendimento de que sim, Sérgio Moro foi parcial ao julgar essa questão de Lula, todas essas provas que foram utilizadas contra o ex-presidente vão perder a validade, todas essas provas teriam que começar do zero, o processo teria que começar do zero. Mas, reforçando, não tem prazo para a gente voltar a esse julgamento, Joel. Vem cá, só mais uma coisa, Natália, me desculpe estender com você aí. Vamos lá, se os ministros todos do STF decidirem que os processos do Lula têm que ser anulados mesmo, ou seja, acabarem concordando com a decisão do Edson Fachin, não tem por que o Moro ser julgado lá na frente, porque anula as ações dele no passado. Você ouviu algo a respeito disso? Porque aquela decisão do Fachin, ela é extremamente... Essa decisão que atinge o presidente Lula, ela é bem favorável para o ex-juiz Sérgio Moro nesse sentido. Porque ele não teria ali a possibilidade de ser julgado como suspeito, porque os atos seriam praticamente anulados. Não, Natália? Sim, Joel, essa seria a lógica, né? Inclusive, quando o Gilmar Mendes chamou a sessão da segunda turma nessa semana, o próprio ministro Edson Fachin, que é o relator, então, dessas duas questões, né? Tanto da anulação das condenações, quanto também da suspeição de Moro, o Edson Fachin, ele mandou uma questão de ordem para o presidente Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, para que o Fux decidisse se o plenário do Supremo Tribunal Federal poderia julgar se a segunda turma poderia analisar esse caso de suspeição. Porque justamente isso que você disse, segundo essa tese defendida por Fachin, essas anulações das condenações que foram proferidas por ele nessa semana acabam, então, tirando esse processo de habeas corpus, ele acaba perdendo o objeto, né? Perdendo essa ação jurídica, não precisaria mais ser votado. Só que o ministro Luiz Fux não se posicionou em relação a isso. Por isso que no início da sessão da segunda turma nessa semana, o presidente da segunda turma, o ministro Gilmar Mendes, ele acabou fazendo uma votação entre os ministros, para que eles mesmos decidissem se eles iriam ou não julgar esse caso. Então, agora, vai provavelmente, o ministro Luiz Fux vai ter que ainda se declarar ali se o plenário pode ou não julgar, se essa questão, então, do julgamento da suspeição vai ter continuidade ou não, mas até o momento não tivemos essa decisão de Fux. Por isso que essa questão do plenário é muito importante também, plenário do Supremo Tribunal Federal, porque se os ministros manterem essa anulação das condenações, a 13ª Vara realmente vai ter que encaminhar todos esses processos aqui para Brasília. Ainda não foi distribuído, não se sabe se vai ficar com a 10ª Vara ou com a 12ª Vara aqui do Distrito Federal, mas são dois casos muito importantes. Claro que esse caso da suspeição é um pouco mais ainda, porque todas as provas perderiam, então, validade, mas ainda é um bolo, né, podemos dizer assim, porque cada coisa depende de um ministro, Joel. É isso. É a decisão para tomar a decisão depois. Exatamente. Exatamente.
Natália, muito obrigado, tá? Um abraço para Valeu. você, bom final de Um semana. abraço para vocês. Tchau, tchau. Depois dessa aula, né, É. sobre os processos envolvendo o juiz Sérgio Moro e o ex-presidente Lula. Manja muito a nossa Manja Natália, muito. né? Vamos aguardar para ver se semana que vem sai alguma dessas datas, Tá pelo menos falhando para que seu os julgamentos mic aí, sejam Ana. retomados.